Olá, minha gente, bom dia! Será que vai entrar alguém aqui hoje? Eu tô aqui hoje, gente, ó, sem maquiagem, tranquila, do meu escritório aqui de casa. E eu gostaria, né, hoje, de conversar com vocês um pouquinho, que tem em casa um filho durão, uma filha durona. Aquele filho que, em vez de chorar, fica socando a parede. Aquela menina que, em vez de chorar, puxa o cabelo. Algum de vocês tem alguma criança desse tipo aí? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a criança durona. Tem algumas dessas crianças que até riem quando machucam, né? Riem quando tomam uma palmada. São crianças que você olha e fala, nossa, como que eu vou fazer com esse menino? Parece que nada toca essa criança. E a gente tem visto muitas crianças assim. Aquela criança que você pergunta, e aí, caiu, tá bem? Ele fala, tô bem, como se estivesse batendo uma porta, às vezes até bate. E você fica observando essa criança do outro lado da sala, imaginando como que você vai alcançar essa criança que parece tão determinada a não ser alcançada. Alcançada, quando eu falo, é você conseguir tocar aquela criança, né? E essa, minha gente, é uma crise silenciosa que eu continuo vendo aqui no meu consultório com as famílias, famílias amorosas, né? Que não conseguem educar a criança da maneira como eles acham que deviam. Eles não conseguem concretizar isso. Aqueles meninos que parecem que não vão sobreviver a qualquer sentimento, então eles agem agredindo. Eu estou vendo algumas pessoas aqui. Que bom que vocês estão aqui. Quem está entrando, a gente está falando um pouquinho aqui sobre crianças difíceis. Crianças duronas. E você? Você também é durona? As emoções intensas parece que são para outra pessoa. Os homens têm que lidar com isso e bola para frente. O homem tem que ser durão, não pode chorar. E o seu filho, a sua filha, mas principalmente os meninos, eles recebem essa mensagem de você, da cultura, né, da nossa cultura, e de uma centena de pequenos momentos em que alguém o fez sentir, que sentir a sensibilidade a mais era uma fraqueza a ser controlada, em vez de um sinal a ser ouvido. Então ele construiu um muro com tanta eficiência que agora nem ele mesmo consegue encontrar uma porta. Então vai responder sempre de uma forma durona. E muitos adultos crescem assim, sem olhar para os seus sentimentos, né? E os filhos copiam esse modelo. Como que vocês são? Vocês são adultos durões? Isso começa na infância, sabe, minha gente? Recentemente, eu recebi um casal aqui no consultório, um pai que estava muito frustrado, porque o seu filho de 11, 12 anos estava se metendo em brigas constantes na escola. Então, ele estava sendo chamado frequentemente, porque essa criança estava brigona. E o pai me disse, olha, doutora, ele não fala comigo. Ele simplesmente se fecha ou explode quando eu vou falar na questão das brigas. Não existe um meio termo, eu não consigo alcançá-lo. Se vocês que estão me ouvindo aqui já tiverem vivido uma situação como essa, acena aí para mim. Né? Então, essa criança que eu estou conduzindo a família hoje, eu falei para o pai, senta com essa criança sozinho e pergunta para ele o que acontece com ele quando algo incomoda.
você precisa fazer uma pausa para essas crianças, sabe? Você precisa deixar de ter esse filho que parece que carrega um peso emocional nas costas, uma mochila. Eu digo uma mochila sem zíper. E de repente essa criança despeja essa mochila em alguém. E principalmente em você, pai e mãe. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu vou dar alguns passos aqui, para pais que têm filhos durões. O primeiro pare de ignorar o sentimento da criança. Quando o seu filho está frustrado, o instinto nosso imediato é tentar resolver o problema. Não é assim? Quando o nosso filho está sentindo frustração, vem assim, né, no coração da gente alguma coisa que eu preciso resolver esse problema. Olha como que se resolve o problema. Entenda que o sentimento dessa criança não é nada demais, mas é um sentimento. E se você tenta resolver essa frustração antes de ouvir a sua criança, isso ensina para a sua criança que os sentimentos são obstáculos e não informações. Experimenta aí, quando isso acontecer na sua casa, compartilhar com essas crianças o desconforto, o que você está sentindo, o que você está vendo no seu filho, antes de partir para soluções. Simplesmente diga: meu filho, isso parece que está sendo muito difícil para você. É isso aí. Você vai se surpreender quando um garoto que jogava as coisas, que despejava mochila nas pessoas, quando você fala: isso parece muito difícil para você. Você vai se surpreender com o tanto que essa criança pode falar e romper o silêncio. Então, a primeira dica é essa. Não ignore o sentimento. A segunda dica, e é uma dica importantíssima, quando o seu filho durão, né, está agindo violentamente, deixe essa criança ver que você sente algo. Deixe ele entender que você ficou surpreso, né? Porque se você, que é o pai dele, né, o homem que é o modelo dele, a mulher que é o modelo dele, nunca demonstra um sentimento, essa criança também acredita que não tem permissão para sentir. Não tem permissão para sentir. Então, quando a criança te incomodar numa crise explosiva, faça uma pausa, chega perto dele e fala: meu filho, eu não vou fingir que isso não me afetou. Eu não vou fingir que eu não fiquei surpreso, bravo, com raiva, porque me afetou sim. Então, o segundo passo, deixe seu filho ver que você sente algo. E o terceiro, dê um nome antes que ele possa nominar. Por exemplo, você sabia que os meninos têm um vocabulário emocional menor que as meninas? Que os homens, né, crescidos também têm um vocabulário emocional menor que as mulheres crescidas. Então, quando você vir, né, olhar para o seu filho, ele está com a face contraída, o olho sem brilho, os punhos fechados, não espere que seu filho encontre as palavras. Você mesmo vai dizer essas palavras. E o que você pode dizer? Parece que você está chateado. Parece que você está bravo. Você não precisa explicar nada, meu filho. Eu estou te percebendo, eu estou te entendendo. Quando você faz isso, você entrega para a sua criança uma língua que ele nunca aprendeu, né? E quando você deixa o seu filho demonstrar seu sentimento e você demonstra o seu filho não se torna fraco, sabia? Ele vai se fortalecer na direção certa. Vocês sabiam que os homens mais resilientes que eu já conheci não são aqueles que nunca choraram? Pelo contrário, os homens que choram
são mais resilientes, né? Esses homens foram aqueles que souberam o que estavam sentindo, deram um nome para o sentimento deles, né? E depois escolheram o que iam fazer com esse sentimento. Foram eles que souberam o que estavam sentindo, deram esse nome no início e escolheram o que fazer com isso. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque alguém, em algum momento, se sentou ao lado desses homens num momento difícil e disse: eu estou vendo que você está bravo, eu estou vendo que você é chateado. Eu estou te vendo. Me conte mais. E esse alguém pode ser você. Então, comece por você, né, a falar de sentimentos, a seguir essas 3 dicas que eu dei. Quem entrou agora pode assistir o vídeo que eu vou deixar salvo aqui, para você saber como abordar e como conviver e levar esse seu filho durão, né, a ser um homem forte e resiliente. É isso que eu tenho para hoje. Podem deixar suas perguntas por aqui agora, quem tiver, tá? Ou me mandar inbox. Se você tem um filho durão e não sabe como lidar com isso, me chame, porque eu posso te ajudar.